Em meio às planícies do Serengeti, as garras não apontam mais para a presa, mas para as linhagens sanguíneas. Será que o velho rei manterá seu trono, ou a ambição de seu sucessor levará uma dinastia inteira ao fim? O Império do Leão. Quando os sucessores desafiam a autoridade do pai. O Serengeti se apresenta como um magnífico palco de criação, mas também como a arena mais brutal do planeta, onde a linha entre a vida e a morte é tão tênue quanto um piscar de olhos. No coração deste império selvagem, a ordem não se constrói sobre juramentos, mas sobre a força bruta e o poder explosivo da testosterona, um instinto que considera a lealdade um luxo. Sob o sol escaldante que parece queimar toda a compaixão, a realeza nunca é concedida por linhagem sanguínea, ela é marcada por cicatrizes e medida pelo poder frio e implacável da repressão. Contudo, dentro desta terra sagrada, um paradoxo cruel está silenciosamente criando raízes. Os próprios seres nascidos para herdar o trono estão se transformando na maior ameaça fantasmagórica para aquele que lhes deu a vida. O pai, outrora um terror que se espalhava pela estepe, agora enfrenta uma verdade arrepiante. Os filhos que ele outrora protegia agora usam as mesmas táticas de caça que ele lhes ensinou para fortalecer seu domínio sobre a dinastia. Os rugidos que ecoam ao sol e ao vento já não carregam o tom de submissão ou agora são retumbantes sentenças de morte, declarando que a era dos velhos e fracos chegou ao fim. As rachaduras começaram com olhares penetrantes e incisivos, com lutas mesquinhas e provocativas por presas, culminando em uma sangrenta guerra civil no coração do Império. O céu do Serengeti ficou vermelho sangue enquanto o sol começava a se pôr atrás das acácias. Em meio à poeira de uma caçada recém-concluída, a carcaça de um búfalo selvagem jazia prostrada, seu sangue ainda fumegando. De acordo com a lei imutável do Reino dos Leões, o rei, como alfa, seria o primeiro a deixar suas marcas de dentes na presa.
Mas quando estava a poucos passos de sua presa, Cato, o filho mais velho, com sua juba espessa e músculos salientes, cruzou seu caminho repentinamente. Ele se ergueu, bloqueando a passagem do pai, as orelhas abaixadas e os lábios curvados, revelando longas e afiadas presas ainda manchadas de sangue. Não apenas um olhar desafiador, Cato inesperadamente desferiu uma poderosa cabeçada no rei, fazendo-o cambalear para trás pelo chão seco. Um rugido profundo e poderoso, não menos forte que o do pai, irrompeu do peito de Cato, declarando: sua era acabou. O rei ficou atônito, os dentes cerrados, mas compreendeu que aquilo não era mais uma questão de desrespeito. Era uma declaração pública de guerra, o primeiro confronto violento. No instante em que os olhos do pai e do filho se encontraram, a poeira da pradaria se levantou, sinalizando o início de um massacre impiedoso. Neste mundo cruel, o vencedor ascenderia ao ápice da glória, enquanto o perdedor seria despojado de toda a honra, restando-lhe apenas um caminho: carregar sua vergonha e desaparecer na escuridão do exílio eterno. Você ficará do lado da longa experiência do velho rei ou do poder explosivo da nova geração? Deixe sua opinião nos comentários abaixo do vídeo. Após a arrogante traseira da carcaça do búfalo, uma densa atmosfera de hostilidade envolveu toda a alcateia de leões. O rei ainda estava lá, sua juba ainda majestosa sob o sol impiedoso do Serengeti, mas sua posição não era mais a de uma força única e unificadora. O tempo, o inimigo mais invisível e implacável, começava a deixar marcas indeléveis em seus músculos e velocidade. Aos olhos da alcateia, ele não era mais o guardião invencível, mas uma entidade que se tornava obsoleta diante do poderoso ataque de uma nova geração. A verdadeira traição não começa com presas, mas com um descaso calculado. Cato não agia mais sozinho,
Ele começou a atrair outros machos jovens da alcateia, formando uma aliança poderosa e secreta. Em tardes escaldantes, em vez de se deitarem ao lado do pai para demonstrar seu vínculo, os machos jovens agora se reuniam ao redor de Cato em outro local sombreado, deixando o rei sozinho no calor abrasador. Ainda mais aterradora era a atitude das leuas, aquelas que detinham a alma e a sobrevivência da alcateia. Elas observavam o declínio do rei idoso com olhos frios e realistas. Uma caçada crucial estava sendo orquestrada no leito seco do riacho. O rei avançou, soltando rosnados baixos para coordenar a formação, como fizera nos últimos 5 anos. Mas um silêncio estranho e arrepiante prevaleceu. As leuas permaneceram imóveis. Em vez de assumirem suas posições conforme ordenado pelo antigo rei, todas simultaneamente viraram a cabeça para trás, onde Cato permanecia majestosamente em uma rocha alta. Só quando Cato soltou um rosnado baixo é que as leuas começaram a se mover, mas na direção escolhida por seu sucessor. A caçada terminou rapidamente, e os filhotes e o bando começaram a compartilhar a refeição. Ninguém prestou atenção ao rei. O poder não residia mais no rugido majestoso do velho, ele havia mudado de mão secretamente, à luz do dia, sem qualquer declaração.
O pai ficou sozinho em meio à poeira, percebendo que se tornará um estranho em sua própria família. A obediência que antes lhe pertencia fora friamente tirada. Olhando nos olhos das leoas, ele não viu ódio, apenas pragmatismo implacável. Neste mundo, a lealdade era reservada apenas àqueles que podiam garantir seu futuro. O coração do velho rei doeu ao perceber que não era mais a alma da matilha, ele era apenas uma sombra envelhecida que impedia o progresso de sua espécie. O isolamento não se limitava mais a olhares inquisitivos ou à exclusão das refeições. O clímax da tragédia não residia em um duelo brutal para determinar a vitória, mas em um abandono frio e dilacerante. Após uma patrulha na fronteira sob o sol escaldante, o rei retornou, seus passos pesados e exaustos. Nesse momento, o cheiro de velhice e decomposição agitou as hienas, oportunistas sempre à espreita, aguardando o momento da queda do rei. Elas não tremiam mais diante da autoridade do Senhor. Dezenas de figuras cinzentas começaram a apertar o cerco, mostrando seus dentes irregulares e soltando risadas selvagens e triunfantes. Apesar de suas forças debilitadas, o velho rei ainda mostrava suas presas, defendendo seu último resquício de dignidade. Ele soltou um rugido, convocando reforços, um som ainda poderoso o suficiente para ecoar pelas fendas rochosas, enviando um sinal desesperado de socorro à sua família. No alto monte próximo, as silhuetas imponentes do bando se erguiam. Cato estava de pé, imponente no centro, cercado pelas leoas alfa. O rei ergueu os olhos com um último vislumbre de esperança, mas encontrou apenas um silêncio arrepiante.
Cato não se moveu, e as leoas simplesmente observavam com olhares impassíveis. Nenhuma sombra desceu, nenhum rugido respondeu para afugentar as criaturas furiosas abaixo. Sozinho em meio a um cerco mortal, tratado como um sacrifício por sua própria carne e sangue, o rei percebeu amargamente que havia sido banido ainda dentro do império. O olhar frio de Cato era uma declaração cruel, quando ele não fosse mais forte o suficiente para se defender, não teria mais o direito de existir. Esta não era simplesmente uma batalha pela sobrevivência, mas uma sentença de morte executada com impiedade. O dilacerar da carne pelas garras das hienas não era tão doloroso quanto o colapso da fé. Ao cair sob o peso de dezenas de inimigos, a matilha silenciosamente lhe virou as costas e se afastou, abandonando o outrora grande rei para desaparecer no nada. Seu reinado terminou, não com uma batalha gloriosa, mas com a maior traição ao destino. Você consegue sentir a dor de uma lenda abandonada? Parecia que este era o fim definitivo. Quando a matilha lhe deu as costas e a escuridão da morte pairava sob as garras das hienas, um milagre aconteceu no corpo envelhecido do rei. Não foi força física, mas uma explosão de orgulho ferido. Cercado pelas hienas triunfantes, o velho rei se levantou de repente, desferindo um golpe estrondoso que lançou o líder das hienas para longe. Seu rugido final não era mais um pedido de socorro, mas um trovão que ecoou pela pradaria, obrigando a matilha na colina a parar e olhar para trás. Em vez de fugir após escapar do cerco, o rei caminhou penosamente em direção à colina, direto para Cato. Ele não buscava perdão, ou buscava um fim digno. Cato, surpreso com o espírito desafiador de seu pai, rugiu e avançou. A batalha final irrompeu entre pai e filho, mas desta vez, o rei pai lutou com uma mentalidade diferente. Cada mordida, cada golpe de suas garras carregava o peso de 5 anos de reinado e a dor da traição. Cato era mais jovem e mais forte, mas também estava aterrorizado pelo poder espiritual de um rei executando sua dança final. As leoas permaneceram em silêncio. Elas viam no rei pai a imagem do Senhor invencível de outrora. Embora o sangue jorrasse profusamente de seus ombros e peito, o velho rei não caiu. Ele havia provado uma dura verdade, Cato podia tomar o trono à força, mas a honra de um grande alfa era algo que ele jamais alcançara.
A batalha terminou não com a morte, mas com um amargo reconhecimento. Kato recuou, olhando para o pai com apreensão. O rei não recuperou o rebanho, simplesmente virou as costas em silêncio, mancando em direção ao horizonte onde o pôr do sol se esvaía. Ele escolheu o exílio voluntário, abandonando o império que o traiu para preservar o último resquício de dignidade. A imagem do velho rei solitário dissolvendo-se no vermelho intenso do Serengeti marcou o fim de um reinado glorioso e amargo. A coroa agora pertencia a Kato, mas no penhasco mais alto, o jovem herdeiro começou a sentir o vento frio da solidão. Ele olhou para seus filhos pequenos brincando e se perguntou quantos anos mais se passariam até que eles estivessem naquele topo de colina, vendo-o ser abandonado? A lenda havia desaparecido, mas a lição sobre poder e laços familiares ecoaria para sempre pela vasta estepe. Você escolherá lutar até o fim como o Rei Pai ou ascender ao topo a qualquer custo como Kato? Compartilhe seus sentimentos nos comentários, curta e inscreva-se para continuar explorando os impérios trágicos do mundo natural. Onde poder e sobrevivência se entrelaçam, uma dinastia é abalada. O rugido sinaliza a rebelião. Quando o desafiante se rebela, quem sobreviverá a esta guerra? Masai Mara. Na batalha sangrenta pelo poder dos babuínos. O sol vermelho nasce acima do horizonte de Masai Mara, tingindo os campos de grama seca com uma luz ardente. O vento carrega o cheiro de terra e poeira seca, misturado aos gritos estridentes que ecoam à distância. Este é o território dos babuínos oliva, criaturas de ordem, hierarquia, intriga e até mesmo batalhas por domínio. Em meio à grama dourada queimada pelo sol, os babuínos se movem como um pequeno exército. No centro, Haka, o macho alfa, com seu corpo robusto e seus olhos envelhecidos, caminha majestosamente. Cada um de seus olhares silencia todo o grupo. Mas dentro do grupo, há outro olhar observando.
Naru, o jovem macho que acaba de entrar em sua primeira fase da vida adulta, era forte, ousado e calculista. Ele entendeu que, para tomar o poder, não se pode confiar apenas nas garras, mas sim saber como conquistar os corações dos aliados. No mundo dos babuínos, o poder não é dado, só pode ser conquistado com presas e sangue. Quando Haka caminhava, a manada abria caminho. Mais atrás dele, Naru também caminhava, cada passo lento, silencioso como a sombra de um trono. Todas as manhãs, Naru ia escovar os machos de meia idade. Aqueles que estavam atrás de Haka, agora cansados de serem submissos, compartilhavam comida, protegiam seus filhotes, pareciam calmos e sábios. Gradualmente, as fêmeas da manada começaram a prestar atenção. Elas julgavam o jovem pela maneira como ele rugia, pela maneira como protegia seus filhotes e pela confiança em cada gesto seu. Haka percebeu isso. De longe, ele observava, seus olhos amarelo claros gradualmente ficando vermelhos. Para ele, as ações de Naru não eram apenas uma comunicação, mas um desafio público. Ao meio-dia, o chão estava quente. Os macacos se reuniam ao redor do campo aberto. Nenhum único grito. Apenas Haka e Naru ficaram frente a frente, o vento soprando poeira vermelha sob seus pés. Os dois machos gigantes explodiram. Naru se escondeu em uma árvore, Haka também não os perseguiu. Nenhum deles abaixou a cabeça. Na sombra, Haka deitou-se para descansar, com a ferida cicatrizada. Mas seus olhos não eram mais tão aguçados quanto antes. Sua força o abandonava dia após dia, enquanto os macacos começavam a se reunir ao redor de Naru, o jovem agora diferente. Naru não se esquivou mais. Ele retornou ao meio do grupo, mas não rugiu. Estava calmo, caminhando lentamente, olhando diretamente para o líder.
No entanto, ninguém estava atrás dele. Desta vez, a luta não era mais desigual. A vingança eclodiu. Uma semana se passou. Os babuínos estavam estabelecidos. Os filhotes brincavam novamente ao redor do riacho, seus gritos ecoando pela savana. No entanto, as mudanças estavam ocorrendo silenciosamente. Naro começou a dominar o jogo do acasalamento. Ele marcou seu território, protegeu suas fontes de água e alimento. Naro escolheu a fêmea mais importante para acasalar como forma de solidificar sua posição. O acasalamento não era feito com ternura, mas com instinto e afirmação biológica. As fêmeas de babuíno ficam no cio apenas por alguns dias por mês, e durante esse período, o líder tem poder absoluto. Os outros machos só podem ficar à distância, olhando para eles com uma mistura de desejo e medo. Esse comportamento não serve apenas para manter a raça. É também uma mensagem: quem nasce de Naro é a próxima geração do rei. De manhã, o sol acabava de nascer no horizonte. Naro estava em pé sobre uma rocha alta, observando. Naquela estação, a comida se tornava escassa. Os macacos precisavam procurar raízes e restos de frutas maduras para se sustentar. Mas, às vezes, a natureza trazia oportunidades incomuns. Um pequeno movimento na grama. Um leve farfalhar. E imediatamente, os olhos de toda a manada mudavam. Um antílope jovem. Pequeno, mais forte. O pelo curto era liso como veludo. Castanho dourado com um toque de branco. Ao longo do dorso, havia uma faixa preta escura paralela ao chão. O limite perfeito entre a luz e a escuridão. As pernas longas e finas se estendiam como cordas de arco.
e cada salto o elevava a 1 metro do chão. A presa parecia não notar. Os babuínos observavam o animal se mover. Em um instante, Naro subitamente avançou. Em um instante, a presa desabou. Naro emite um sinal de vitória, afirmando seu poder de caça. O vento da manhã sopra sobre as pastagens do Masai Mara. Após dias caçando e reivindicando seu território, os babuínos de Naro retornam gradualmente ao seu ritmo de vida habitual. As fêmeas estão prenhes. Os babuínos não têm uma estação reprodutiva fixa. Eles acasalam o ano todo, mas a primeira estação chuvosa. Quando há abundância de alimento, é quando a taxa de natalidade é mais alta. As fêmeas prenhes são cuidadosamente cuidadas pelo rebanho. Delas têm prioridade na alimentação e são protegidas dos conflitos pelos machos. Os filhotes nascem fracos, seguindo suas mães por toda parte. Depois de muito tempo, quando estiverem maduros o suficiente, enfrentarão os lugares hostis. Este é o círculo de poder, reprodução e sobrevivência, um ciclo infinito do qual nenhuma espécie consegue escapar. Fim de tarde em Masai Mara. O pôr do sol vermelho sangue cai sobre as pastagens douradas. O vento está calmo e o ar está carregado com o cheiro de grama seca. Ao longe, uma sombra dourada se movia silenciosamente. A leoa, a predadora mais habilidosa da savana. Seu corpo era curto, seus músculos ondulando sob sua pelagem cor de cobre. Cada passo era uma mistura de suavidade e força. Seus olhos dourados e pálidos se arregalaram, sua presa estava à vista. No mundo da savana, as leoas eram as caçadoras-chave, trabalhando em conjunto com sua espécie como um exército tático. Elas sabiam como se esconder, como esperar e escolher o alvo mais fraco e mais jovem.
Hoje, esta leoa estava rastreando há horas. Os macacos não eram sua presa favorita, mas hoje, o infeliz foi o escolhido. Era o primogênito de Naro. Ela estava curiosa com a luz do sol da tarde, parada longe da manada. Ela não percebeu que o perigo se aproximava. De repente, o leão pulou. Toda a manada estava em caos com gritos. A criança estava caída nas garras do leão. A oeste, onde o lago Tanganyika permanece imóvel sob a névoa. Outro mundo está... Floresta de Gombe. Não um mundo de força. Um mundo de estratégia e inteligência. Aqui, as criaturas mais próximas dos humanos estão escrevendo outro capítulo de poder. Como mantém sua posição por meio de alianças? Intimidade, mais a linguagem da política. De poder. Numa manhã quente, a floresta de Gombe estava estranhamente silenciosa. E quando Kumo perdeu o controle? De repente, um ataque eclodiu. Quando chega a estação das chuvas, a floresta de Gombe se cobre de verde esmeralda. Nas copas das árvores, as chimpanzés fêmeas começam a mostrar sinais biológicos para continuar sua vida. Na sociedade dos chimpanzés, as fêmeas não pertencem a nenhum macho. Elas acasalam com muitos machos, o que ajuda a reduzir os conflitos. As fêmeas prenhes são cuidadas por todo o grupo. Ao dar à luz, os machos ficam distantes e observam, sem interferir. O recém-nascido é segurado nos braços da mãe, amamentado com leite morno e protegido por todo o grupo. Na floresta de Gombe, a nova vida não é apenas o resultado do instinto, mas também um testemunho do equilíbrio entre violência e gentileza. Entre as bordas secas da floresta e as pastagens da África Oriental, os macacos vervet vivem em grupos compactos.
Sua pelagem cinza prateada os ajuda a se camuflar na grama seca, seus rostos pretos, pelos brancos ao redor das bochechas e caudas longas os ajudam a se equilibrar ao se balançar em galhos baixos. Eles forrageiam ao longo do dia, comendo sementes, figos e, às vezes, insetos. Os macacos vervet são primatas semi-arborícolas, comumente encontrados em Masai Mara, Serengeti e Amboseli, onde há muitos predadores. Eles têm seus próprios sinais para alertar uns aos outros sobre o perigo. Cada um associado a um predador diferente. Cada sinal é um vocabulário de sobrevivência. Experimentos em Amboseli e Gombe confirmam que os filhotes de macacos vervet só entendem verdadeiramente o significado após meses de observação. Esse sistema de alerta fez dos macacos vervet uma das primeiras espécies a demonstrar a capacidade de atribuir significado aos sons, um passo fundamental no desenvolvimento da linguagem na evolução dos primatas. Dos babuínos na Masai Mara aos chimpanzés em Gombe, passando pelos macacos vervets nas bordas das planícies, a jornada dos primatas é uma história de poder, inteligência e linguagem. Cada espécie tem seu próprio modo de existência, mas todas giram em torno do mesmo instinto, o sobreviver e proteger uns aos outros. A natureza não distingue entre fortes e fracos, mantendo apenas espécies que sabem se adaptar, cooperar e ouvir. O que você acha que ajuda os humanos a sobreviverem até hoje? Compartilhe seus sentimentos na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos.